Olá, meus irmãos, paz, saúde e prosperidade. Bom estarmos juntos aqui na nossa terceira semana do curso de treinamento de discípulos. Caderno, caneta, Bíblia na mão e vamos à nossa aula aqui. Hoje vamos falar sobre células de oração e também sobre autoridade espiritual. Será duas em uma e tenho certeza absoluta que o Senhor irá edificar a sua vida de maneira sobrenatural. Preparado? Preparada? Então vamos lá, a nossa aula, vamos falar sobre células de oração, vamos falar um pouco também sobre eclésia e também sobre casas de paz, né? Casas de paz, esse mecanismo para que nós possamos evangelizar em nome do Senhor Jesus. Bem, vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 5, 42, páginas 132 e 133 do seu manual do seu curso CTD. Abre aí, vamos falar sobre células de oração. Atos 5:42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Se você folhear a partir do capítulo 1 de Atos e você percorrer ali, se não me engano, até o capítulo 29, você vai entender melhor o que é uma célula de oração. Porque muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas não tem esse nome na Bíblia. Células não existe na Bíblia. Realmente, não existe esse nome células na Bíblia. Existe muito na parte de ciência, né? As células do nosso corpo são as células saudáveis, são aquelas que se multiplicam, né? As células que não são saudáveis geram até câncer, enfim. Então, se você estudar um pouco da ciência, ou se já estudou, né, no ensino médio, no ensino fundamental, você vai saber o que é uma célula, né? Então, o que é uma célula? Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Isaías 41:6. Uma célula é uma reunião que semanalmente reúne um grupo de irmãos, um grupo de cristãos, né, para que cumpra um propósito. Não apenas se reúne para orar, para louvar, ou enfim, para compartilhar da palavra, ou para o cafezinho, né, o lanchinho, não se reúne apenas para isso. Mas uma célula de oração, ela existe por um propósito. Qual o propósito? Evangelizar, né? Então essa célula se reúne ali com esse grupo de irmãos e com um propósito. Ali eles conversam, eles batem papo, eles têm um alvo, têm um objetivo de se reunirem semanalmente ali para que poder atrair pessoas para também participar desse pequeno grupo. Pessoas essas podem ser seus familiares, podem ser amigos, que são pessoas que talvez nunca, não vou dizer nunca, né? Mas talvez teria um grau de dificuldade maior de estar na igreja, no convívio entre todos os irmãos. Mas se você convidar ela para participar de um pequeno grupo de reunião, de oração, na sua casa ou na casa, né, de um anfitrião, com certeza essa pessoa vai se sentir mais à vontade de estar nesse ambiente de casa. Então, quando nós falamos de célula de oração, nós precisamos entender isso. Uma célula, esse nome célula, ou ela foi criada com um propósito. Qual o propósito? De reunir esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo vai passar um período adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, vai passar um pequeno período ali de oração, também de compartilhar uma palavra que chamamos de alimentando o rebanho, e depois orar uns pelos outros, pelas necessidades ali. Logicamente, se houver pessoas não crentes, vai, né, se liberar ali o poder sobrenatural de cura, de libertação. Depois agradecer a Deus, orar pelos ofertantes e pelos dizimistas, enfim, e depois vai para a parte de comunhão. Uma célula de oração, ela tem um período máximo de 1 hora, isso incluindo já o cafezinho, né? No final sempre tem aquele período de comunhão, né? Então uma célula de oração é isso, meu irmão, né? Mas você precisa entender que ela existe um propósito. O propósito qual que é? Eu me reúno com um grupo semanalmente para, através desse grupo, ganhar pessoas para o reino de Deus. Então, o que são células? Na página 134 diz assim: as células são pequenos grupos de pessoas que se reúnem no mínimo uma vez por semana, onde cada um procura edificar, consolidar o outro em Jesus. Tá vendo? Tudo aquilo que eu falei aqui de forma resumida já está escrito aqui. Então você deve o quê? A partir do momento que você está lendo aqui, você deve entender e também praticar. E isso vai se tornar um hábito de vida para você, vai se tornar algo simples. Talvez não seja tão fácil, mas fazer uma célula
ou compartilhar da palavra de uma célula, reunir um pequeno grupo, colocar um objetivo, uma meta, um alvo para alcançar os perdidos, é algo muito simples de se fazer. Enfim, as células na Bíblia, página 135. As células constituem-se de pequenos grupos de ensino nas escrituras de um modo simples e prático, onde os participantes são edificados, inclusive os que semana após semana são evangelizados. Este método conserva-se desde os tempos da igreja primitiva, quando a multiplicação dos cristãos dava-se a partir das células, das casas. Se você pegar, meu irmão, a partir de Atos dos Apóstolos, nem vou dizer Atos dos Apóstolos, mas se você acompanhar a missão de Jesus Cristo, se você pegar desde Mateus e começar a ler Mateus, você vai ler Marcos, você vai ver Lucas, até mesmo o Evangelho de João, e você vai começar a ler e entender a forma que Jesus se utilizava para evangelizar as pessoas. Até mesmo esses dias eu estava falando, né? Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore e a primeira coisa que Jesus falou para ele, olha, desça e que nós vamos para a sua casa, né? Eu quero almoçar na sua casa, vamos estar ali tendo um relacionamento mais próximo, mas na sua casa. Então a célula, meu irmão, as casas, o evangelho dentro das casas, sempre fez parte da missão do Senhor Jesus Cristo e também fez parte da missão dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos entendiam isso, tanto que nós vemos aqui que boa parte do tempo eles se reuniam em grande número de pessoas num templo, num prédio logicamente maior, porque não caberia ali 100, 200, 300 pessoas numa sala de uma casa. Então o templo é para isso, o prédio é para isso, para se reunir uma maior quantidade de irmãos e de pessoas. Mas durante a semana, eles se reuniam também nas casas, né? Cada pequeno grupo de 2, 3, 4, até, talvez dependendo da sala, até 10 irmãos, se reunia na sala de uma casa, ou na garagem de uma casa. E nós percebemos, se você começar a ler Atos dos Apóstolos, após o início da perseguição da igreja, onde a igreja, os cristãos já não podiam mais estar no templo, no prédio. Então eles tinham que se reunir mesmo nas casas ou nos pequenos grupos em demasiados ambientes, até mesmo nas catacumbas. É, isso mesmo, debaixo da terra eles se reuniam, nos túneis eles se reuniam em pequenos grupos para orar, para edificar e para ali, né, criar objetivos, alvos para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, né? Então, capítulo 1 aqui, ó, no ministério de Jesus, página 135, podemos ver aqui, ó, ministrou continuamente nas casas. Olha, Mateus 9:10 diz assim: mais tarde, quando Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Você está vendo, meu irmão? Então, as células ou esta reunião em uma casa, esse compartilhar da palavra, da oração numa casa, esse momento de confraternização, de comunhão numa casa, fazia parte do ministério de Jesus, fazia parte do ministério dos cristãos primitivos e também faz parte do nosso ministério. Você está compartilhando de casa em casa o seu testemunho, né? Está compartilhando e se edificando com os seus irmãos, ali criando alvos no espírito para alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. Isso é o trabalho de uma célula, de um pequeno grupo de irmãos que se reúne uma vez por semana. Agora nós vamos para a página 136. Você está entendendo? Vá anotando aí. Aqui nos vídeos, meus irmãos, é uma forma resumida. Às vezes você pode falar, poxa, mas a aula é muito maior, lógico, mas se for muito maior aqui, a gente vai estender muito tempo. E esse não é o objetivo. O objetivo é trazer alguns pontos, alguns tópicos para que você entenda, assimile melhor do que eu trazer um monte de informação para você e o seu cérebro só vai guardar 20%. Então vamos ser mais assertivos com as informações, você absorve esse resumo e após esse resumo você tem que fazer o quê? Você tem que ler. Você tem que ler, você tem que sublinhar os textos que saltam aos seus olhos para que você entenda cada vez mais o propósito de Deus em relação à sua vida, em relação às células de oração, às eclésias e também às casas de paz. Vamos falar um pouco agora sobre a eclésia. E a eclésia, pastor? É a mesma coisa de uma célula? Sim. Como assim, pastor? A única diferença que há é que numa eclésia só os participantes são quem? Somente os cristãos. Porque o propósito da eclésia é o quê? É a edificação desses cristãos,
O propósito da eclésia é a comunhão com esses cristãos, que vem a ser desenvolvida e estreitar-se cada vez mais. O propósito da célula é o discipulado desses cristãos. E o propósito da célula, da eclésia, é o quê? É a estratégia da missão, né? É os alvos da missão, é os testemunhos daqueles que já estão compartilhando e praticando, né, aquilo que Jesus quer de cada um de nós, irmão, que é exercer o ministério da salvação. Então, a eclésia vai se reunir só com os cristãos. Agora, a eclésia, os frequentadores, os visitantes, aquelas pessoas não crentes não participam da eclésia. Então, a célula tem um propósito de reunir um pequeno grupo de irmãos, 1, 2 ou 3, e esse pequeno grupo de irmãos, eles, por intermédio dessa reunião semanal na casa, eles têm como objetivo alcançar pessoas da família, amigos mais próximos e trazer para essa casa. A eclésia tem o propósito de quê? De ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou até 10 irmãos reunidas numa também casa, só que não é semanalmente. Eles se reúnem a cada 15 dias com o propósito de quê? De edificação, de discipulado, de comunhão entre irmãos e de estratégias e alvo da missão que eles terão para alcançar vidas naquele bairro, naquela cidade, naquele distrito, enfim. Amém? E diferentemente da célula, esses irmãos, eles não trarão essas pessoas que eles evangelizar para a eclésia. Eles levarão essas pessoas diretamente para a igreja. E aí que vem a casa de paz. Então a casa de paz será o mecanismo ou a estratégia para que esses irmãos que se reúnem na eclésia será formado parceiros de paz entre eles, instruídos, orientados na eclésia e enviados pela eclésia para a abertura e implantação de casas de paz de pessoas conhecidas ou desconhecidas. Aí vai de acordo com o alvo específico ali daquela região. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, você pode ir para a página 138 e 139. Você vai perceber que este modelo de igreja em células ou igreja de pequenos grupos não é somente a igreja Casa da Bênção. Não, isso já vem muito antes da Casa da Bênção, desde os primeiros cristãos. Nós, só atualizamos e também juntamente com outros irmãos que ninguém se cria nada, todo mundo se copia. Então, mas uma das igrejas é a da Coreia do Sul, é uma das maiores igrejas mundiais, do apóstolo, Pong Yok-cho, esse pastor que ele iniciou o trabalho nas casas, isso mesmo, ele tinha o templo, que era até uma tenda do circo. Se você quiser adquirir o livro do Pong Yok-cho, ver a história, é muito impactante. Começou com uma tenda de circo, trabalhava nas parafitas, nas favelas, e Deus deu essa orientação para ele, para que ele se utilizasse desse exemplo dos primeiros cristãos e viesse ali atingir esse alvo que era de casa em casa. E depois tiveram outros, como você vai poder ler aí, teve na África do Sul, teve na Costa do Marfim, El Salvador, que foi a missão Elim, que iniciou em 1977 com o pastor Sérgio Solorzano, que foi chamado da Guatemala para iniciar um trabalho em São Salvador, junto com outros 9 irmãos e irmãs. 9 irmãos e irmãs. E em 7 anos, a igreja cresceu para 3.000 membros. Como? De casa em casa. Esses 9 irmãos, acredito que formaram parceiros de paz, e esses parceiros de paz foram enviados para a abertura e implantação de casas de paz, Naquela época não era casa de paz, mas o nome, meu irmão, é algo secundário. O que é algo assim principal é o objetivo, que é alcançar vidas, que é o salvar vidas. É células, outros chamam pequenos grupos, outros chamam eclésia, outros chamam casa de paz. Enfim, o nome é algo secundário. O que importa é você entender o objetivo de cada um. As células se reúne um pequeno grupo de irmãos e esse pequeno grupo de irmãos convidam pessoas não crentes para vir para a célula. Amém? Para vir para a célula. Ingressando na célula tem todo um processo que chamamos de trilho de salvo vencedor. Isso é célula, tá bom? Esse é o objetivo de uma célula existir. Ela semanalmente se reúne, não apenas para compartilhar da palavra entre os irmãos, mas para que esses irmãos que se reúnem ali tragam ao mínimo uma pessoa nova, não crente, para participar dessa célula. Então, isso é uma célula. Uma eclésia. O que é uma eclésia, pastor? Uma eclésia é um grupo de irmãos crentes que se reúne a cada 15 dias
com o propósito de quê? De se edificar, ter comunhão, treinamento, edificação, né? E serem enviados através de parceiros de paz. Ali o líder dessa eclésia, o discipulador, o pastor, ele forma parceiros de paz, duplas de paz, onde serão essas duplas enviadas com o propósito para implantar, abrir uma casa de paz naquele bairro, naquela cidade, enfim, isso é eclésia, e se reúne a cada 15 dias. Na eclésia, nenhum não crente, os não crentes não vêm para a eclésia. Somos nós que vamos aos não crentes. Tá entendendo? Casa de paz. Casa de paz é a estratégia que nós utilizamos com o envio dos parceiros de paz. Uma dupla de irmãos, sempre o mais experiente e o menos experiente, são enviados para implantar a casa de paz por intermédio do testemunho dele. E as casas de paz se reúnem semanalmente, essa dupla de paz vai semanalmente nessa casa, com um período de 30 a 45 minutos, para ali orar por essas pessoas, dar uma palavra rápida e simples, né? E o principal é oração, é libertar essas pessoas, é trazer o refrigério, é curar as pessoas, é levar a paz de Jesus Cristo. E o propósito é o quê? Batizar essas pessoas, fazê-las com que elas se arrependam dos seus pecados, aceitam Jesus Cristo, se batizem. E aí essas pessoas, quando elas se batizam, né, até então elas participam da igreja. O intuito dos parceiros de paz é levar elas para a igreja. Então não vai levar nem para a célula, nem vai levar para a eclésia, vai levar ela para a igreja. O primeiro contato dessa pessoa é com a igreja. E ali, participando, ela se batizando, aí sim, ali desse pequeno grupo ali que se reúne como casa de paz, pode surgir uma célula, né? Se a eclésia não for perto, ou esse irmão que batizou agora, ele vai participar da eclésia a cada 15 dias para ele também ser treinado, edificado, ter um tempo de comunhão com aqueles irmãos que já entenderam essa nobre tarefa de expansão do reino de Deus. Beleza? Espero ter sido claro para você, para que haja um entendimento. Então vamos lá, replicando de novo. Uma célula é um pequeno grupo de pessoas que se reúne com a finalidade de quê? Ir cada um de forma individual ou em dupla, ir até as pessoas não crentes, seja familiar ou não, e trazer essas pessoas para a célula. E na célula essas pessoas vão ser libertas, curadas, ser edificadas e vão conhecer também a igreja prédio. Vão participar dos cultos e esses irmãos que vão conduzir essas pessoas para os cultos. E o processo do tríade salvo vencedor é o mesmo. Isso é uma célula e o propósito de uma célula, correto? E a eclésia? A eclésia é um pequeno grupo também, no máximo 10 irmãos, mas esses são crentes batizados e que esses irmãos se reúnem a cada 15 dias com o propósito de serem treinados, edificados, fortalecidos na fé, orientados, direcionados e enviados, né, como duplas de paz. Logicamente vai se formar ali as duplas de paz nessa eclésia, se reúne a cada 15 dias, tá? E serão enviados para a abertura de casas de paz. Isso é uma eclésia. E uma casa de paz? Uma casa de paz é uma casa onde os parceiros de paz da eclésia são enviados para ali implantarem uma casa de paz na casa de um não crente ou uma família não crente, e ali eles vão ficar ali até que aquelas pessoas venham se batizar ou expulsem eles dali. Não é verdade? Isso é uma casa de paz. E a casa de paz tem que propósito o quê? Esses não crentes levar eles para a igreja. Eu não vou levar para a célula, nem vou levar para a eclésia. Eu vou levar eles para a igreja. Amém? E ali na igreja eles vão ter o convívio. E quando eles vierem a se batizar, aí sim, ou ali pode ser abrir uma célula e começar o propósito da célula, ou esse irmão batizado agora participa da eclésia e a casa de paz continua, caso tenha mais não crentes dentro daquela casa, porque a finalidade é salvar toda aquela casa para o Senhor Jesus. Entendeu? Anotou? Isso tem que ficar claro, gravado em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos lá, a página agora aqui, a página 143, que fala por que devo estar numa célula. Eu vou utilizar agora porque devo participar de uma célula, porque devo participar de uma eclésia e porque devo implantar uma casa de paz ou participar desse mecanismo parceiro de paz. Por quê? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, 26. Diz assim: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação,
uma palavra em uma língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, por que eu devo participar, estar participativo de uma célula? Por que eu devo participar de uma eclésia? Por que devo implantar uma casa de paz? Bem, em primeiro lugar, para que você seja edificado. A célula é um ambiente onde todos vão falar, todos vão compartilhar, diferentemente da igreja, onde só o pastor está ali ministrando. Né? A eclésia é a mesma coisa. Apesar de ter um líder, um discipulador, um pastor, todos ali devem compartilhar um testemunho, um milagre, compartilhar do trabalho que está sendo feito na abertura e implantação de casa de paz. Na casa de paz também é a mesma coisa, meu irmão. Apesar de você estar com um parceiro de paz numa casa de um não crente, o intuito qual que é? É você estreitar o relacionamento. Então ali você não deve ficar preocupado com o que você vai ter que falar. Você deve estar preocupado com o que você vai ouvir na casa de paz. Porque quanto mais você ouvir daquelas pessoas não crentes, melhor será a sua assertividade no quê? Na oração, na intercessão, na ajuda mútua. Você está entendendo? Então é importantíssimo participar de pequenos grupos, porque isso vai cada vez mais estreitar o relacionamento. E as pessoas, meus irmãos, preste bem atenção, elas não estão atrás de saber o quanto você sabe. Elas estão atrás de saber o quanto você se importa com elas. E você vai demonstrar essa importância para com elas a partir do momento que você se relaciona com elas. A partir do momento que você estreita cada vez mais e se convive com elas. Seja por intermédio de uma célula, seja por intermédio da eclésia, seja por intermédio de uma casa de paz. Deu para entender? A célula, eu vou buscar o não crente e trazer para a célula, e da célula levo para a igreja. A eclésia, eu me reúno a cada 15 dias com um grupo de irmãos soldados de Cristo, cooperadores do reino. Ali a gente vai orar, a gente vai jejuar junto, ali a gente vai se edificar, ali nós vamos ser direcionados, treinados e enviados. É um quartel-general a eclésia. Amém? Ali eu não vou trazer nenhum não crente para lá. Muito pelo contrário, eu vou ser enviado para os não crentes. Enviado para quê? Para a abertura de casa de paz ou para o evangelismo sobrenatural. Eu vou ser enviado para consolidar pessoas. Eu vou ser enviado para cooperar com a expansão do reino de Deus por intermédio das estratégias que a igreja, que o Espírito Santo estiver dando à igreja naquele momento. Seja casa de paz, seja evangelismo sobrenatural, enfim. O Espírito Santo sempre vai direcionar a igreja com um propósito por intermédio da eclésia, que denomina-se igreja. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a página 145. 145, que é a conclusão, para que você possa entender. A visão da igreja, ou a visão celular, constitui uma estratégia de Deus para a multiplicação da igreja em nossos dias. Esses pequenos grupos liderados por pessoas dispostas a servir a Deus são capazes de alcançar um a um daqueles que iniciarão uma nova vida em Deus. Então é de suma importância você entender essas diferenças de trabalhos que nós temos na igreja. Então, nós temos a célula, né? Temos até hoje as nossas células, alguns continuam com as células, outros já migraram, hoje só tem eclésia, porque muitas de nossas células, infelizmente, por um motivo ou por outro, não conseguem mais cumprir o propósito de trazer pessoas. Né? Porque, por exemplo, às vezes já está muito tempo que está aberta, às vezes aconteceu vários cenários. Então, o que se faz agora? Opa, agora nós vamos para a eclésia, vamos ativar uma eclésia com esses irmãos e vamos dar uma atualizada, vamos treiná-los, vamos capacitá-los, vamos direcioná-los e vamos enviá-los para que eles possam ser parceiros de paz e abrir casas de paz. Então hoje nós trabalhamos com 3 frentes muito importantes para o reino de Deus, que são as nossas células, aquelas que ainda trazem pessoas para ela, para aquele pequeno grupo de relacionamento. Nós hoje estamos atualizando com as eclésias, onde entendemos que precisamos nos reunir a cada 15 dias com um grupo de irmãos e desses irmãos treiná-los mais próximos e acompanhá-los mais próximos, para que eles possam desenvolver o seu ministério e com isso, através dos parceiros de paz, expandir o reino de Deus com as casas de paz. E temos as casas de paz, que as casas de paz é unicamente o propósito evangelístico, que é o envio desses irmãos, parceiros de oração, parceiros de paz, para a implantação e abertura, né, dessas casas de paz nas casas, nas residências, né, de pessoas não crentes. E ali eles permanecerão até que Jesus ali convença aquelas pessoas, né, do seu arrependimento, do seu batismo e por aí vai. Todos esses 3 seguem
o trilho do salvo vencedor, cada um no seu nível. Então você precisa entender, as células, cada irmão ali tem um nível no trilho do salvo vencedor. A eclésia, cada irmão que participa tem um nível no trilho do salvo vencedor. E também as casas de paz têm um nível do trilho do salvo vencedor. Então, casa de paz, eu estou lá fazendo a casa de paz, uma semana, 2 semanas, semanalmente estou ali, 30 minutos, 45 minutos. Qual o primeiro intuito? Levar essa pessoa ao arrependimento, à confissão dos seus pecados e ao batismo, ao encontro de libertação. Para isso existe o trilho do salvo vencedor, para que você possa seguir passo a passo. Amém? Entendeu? Então, essa aula, ficamos por aqui, espero que você tenha entendido. É logicamente que você deve ler o seu manual, porque você será avaliado, logicamente, não somente pelas aulas que aqui compartilhamos com vocês, sempre de 30, 20 minutos, mas você será avaliado por todo o conhecimento, todo o conteúdo contido na sua apostila. Então, fique atento aí, estude bastante, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.